Provavelmente um dos maiores erros de quem tá começando no digital ou de quem quer aprofundar o seu posicionamento, deixar seu posicionamento melhor, mais complexo, enfim, é tentar abraçar tudo ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Quando a gente está começando a produzir conteúdo, a gente tem que desenvolver uma série de habilidades. E essas habilidades são complexas. Às vezes, falar com a câmera, às vezes, aprender a editar um vídeo, às vezes, inclusive, aprender a direcionar a equipe de marketing que está te ajudando. Isso tudo são várias coisinhas. Quando a gente se propõe a começar com tudo, sem respeitar essa curva de aprendizagem, a gente desiste. E hoje, o maior desafio no digital é ser constante. Ser constante quando as coisas não estão dando certo, quando o resultado não vem, quando você não necessariamente está 100% satisfeito com o resultado dos seus vídeos, dos seus posts, do seu feed e, claro, com o resultado concreto que tá trazendo pra você, seja pacientes, leads, enfim, o que você quiser. Nesse sentido, abraçar tudo, a gente pode colocar em algumas categorias. Por exemplo, abraçar tudo começando em todas as redes sociais ao mesmo tempo, sem antes dominar uma. Isso acontece muito e eu fiz isso também quando eu tava começando. Por mais que eu seja estrategista de marcas e de posicionamento no digital há mais de 5 anos, ano passado, quando eu decidi de fato ter um posicionamento meu, eu fiz isso. E eu me frustrei e eu quase desisti de fazer tudo justamente por conta disso. Ao começar a produzir no Instagram, eu entendi que eu também precisava estar presente no YouTube, que eu também precisava estar presente no TikTok, que eu também precisava estar presente no LinkedIn. Esse entendimento foi errado, porque eu não necessariamente precisava estar em todas essas redes, porque o meu público não está em todas essas redes. Mas na minha cabeça ali, quando eu tava começando a construir esse posicionamento, eu achava que eu precisava fazer isso. Então, eu fui lá e comecei a fazer. Quando eu me propus a fazer um post por dia no Instagram, eu sem equipe, um post por dia no Instagram, a estar presente em todas essas outras redes, me sobrecarregou. Eu não conseguia me dedicar na minha rede principal, que era o Instagram, e eu também não conseguia fazer o resto das coisas. O resto das coisas estavam como tarefas inacabadas e que me frustraram muito. E que me sobrecarregaram muito também. Isso acontece com muitas pessoas que tentam começar no digital. Não entendem que existe esse processo de, primeiro, ir numa rede, segundo, ir em outra, e aí decidir essas redes a partir do mapeamento de público. Outra coisa que acontece também é quando a gente decide estar presente em uma rede, e isso aqui falando em uma só, mas ao invés de postar, começar um processo de constância e de frequência e postar uma ou duas vezes por semana, com uma frequência de stories, a gente tenta fazer conteúdos todos os dias. Sem base, sem estrutura, sem estratégia que nos direciona. O que acontece quando isso acontece? Acontece que a gente não consegue manter. Fica demais. A gente não conseguiu entender como é que é o processo. A gente quer um resultado que não tá chegando, principalmente porque hoje em dia, o posicionamento no digital demora um pouco mais do que demorava antigamente, mas também quando a gente começa assim, do nada, decide que vai fazer e começa a fazer, a gente não tem todas as habilidades necessárias para manter essa constância, principalmente quando você está usando essas redes para divulgar o seu serviço, então você trabalha, e a rede social, o marketing é algo adicional ao seu trabalho. Coisas que são importantes a gente pensar e armadilhas que a gente pode não cair dentro desses contextos. A gente tem que entender que começar pela estratégia, independente do resultado, independente do que você quer, é sempre ideal. O que é estratégia? É entender o que você tá fazendo, como você vai fazer e para quem você tá fazendo. Entender o que você tá fazendo no sentido de o que é o seu negócio, quais são as características do seu negócio, quais são os pilares do seu negócio, como o seu negócio se comunica, como que é essa personalidade do seu negócio. Isso é interessante e é importante, porque se você tá produzindo um conteúdo que não tem nada a ver com o que é a sua empresa, ou o que é a sua marca pessoal, ou o que você quer que seja, aí já tá errado. E quando você atrai pessoas, se você conseguir atrair as pessoas que você quer, provavelmente essas pessoas vão estar desqualificadas. Quando a gente fala de pessoas e de público, é muito interessante a gente ter esse mapeamento de público, pra gente entender de fato o direcionamento que a gente vai dar. Se eu tô falando com mulheres jovens, eu preciso adaptar o meu linguajar e o meu conteúdo pra mulheres jovens. E aí, quando a gente fala o como que eu vou fazer isso? Eu vou gravar vídeos, eu vou fazer stories, eu vou fazer carrosséis, eu vou ter alguém pra me ajudar? Isso tudo é essencial. E por que eu tô falando disso quando eu falo desse provavelmente maior erro que a gente tem dentro do digital? Porque se a gente começa sem essa base, é mais provável ainda que a gente tente abraçar tudo, que a gente tente uma frequência que é impossível e assim a gente se sabota. Esse vídeo é super rápido, mas é só pra gente discutir isso, assim. Muitas vezes a gente esquece que produzir conteúdo exige uma série de habilidades que são habilidades difíceis. Se a gente faz isso sozinho e se a gente faz isso tentando abraçar o mundo, provavelmente vai dar errado. Espero que com essa breve reflexão a gente tenha entendido um pouco mais de que o posicionamento no digital é super possível e ainda dá resultado. A partir do momento que a gente fizer isso com calma, com intenção e com estratégia.